demorei muito para me decidir o que eu iria falar sobre o Moacir Scliar. Essa demora foi principalmente pela discussão interior que eu tive sobre o que falar, sobre o amigo, sobre a obra. São duas coisas distintas. Não sou daqueles que dizem, como Lord Buffon, que o estilo é o homem, o escritor é o estilo, a obra é o escritor, mas é impossível separar as coisas. Isso porque eu me tornei amigo do Moacir e da Judite em função da literatura. Foi isso que nos aproximou. Ele era um homem muito generoso, e digo pouco. Ele era um homem muito generoso e muito solidário. Quando comecei a publicar, na década de 70 do século anterior, ele foi um dos primeiros a me cumprimentar e foi também um dos primeiros a manifestar-se publicamente a favor do meu trabalho. Foi, portanto, o início que eu reputo de muita importância, porque essas palavras iniciais para uma obra que inicia significam muito, especialmente se elas vêm de alguém que sabe o que está dizendo, alguém que conhece o ofício e que, portanto, o que diz tem sentido e tem valor. Tornei-me, portanto, desde logo, uma espécie de amigo unilateral. Quer dizer, eu me tornei amigo dele antes que ele soubesse disso. Talvez ele pensasse apenas que de minha parte viria um agradecimento. Veio um agradecimento. Foi, naturalmente. Mas ele não talvez pudesse imaginar o quanto ia se desdobrar esse nosso relacionamento, né, de amizade. E isso aconteceu no decorrer do tempo, porque essa é a forma melhor de existir e de se consolidar uma amizade, é o tempo. Estivemos juntos em várias empreitadas de natureza cultural e literária. Inclusive participamos de uma mesma viagem ao exterior, a Portugal, a Lisboa. Estivemos lá participando de um encontro literário que se realizava na Torre do Tombo. Me orgulhei muito porque foi uma espécie de Cicerone da Judite, se é que pode dizer assim, da Judite e do Moacir. Um Cicerone que não era tanto turístico, mas mais afetivo, porque falar em Portugal e falar em Lisboa, para mim, é um encanto. E penso eu que transmiti esse encanto ao casal tão generoso e tão querido. Participamos de várias comissões julgadoras de concursos literários. E aprendi muito com ele. Aprendi muito com ele a avaliar a qualidade estética de um texto. Convidei-o várias vezes para estar com os meus alunos
de criação literária na PUC. Ele sempre foi, nunca disse não, nunca impôs condições. E os alunos têm, até hoje, a melhor das lembranças. Esse tempo que, na maioria dos casos, é um edax rerum, quer dizer, tempo que devora as coisas. No caso com Moacir, não devorou, consolidou. Podemos dizer, posso dizer, que nossa relação foi ao ponto de nós até nos entendermos meio telepaticamente. Né? E isso acontecia porque eu passei a entender, a conhecer mais profundamente a figura, o ser humano, o escritor, que era o Moacir. E ele, em certo sentido, embora isso não fosse importante para ele, né, penso eu, passei a ser melhor conhecido dele. Isso foi muito bom, sem dúvida, porque eu me enchia de gratidão e vaidade quando ele elogiava meus livros. É sinal de que ele estava acompanhando detidamente as coisas que eu fazia. Inclusive, num e-mail, ele me falava que eu estava ultimamente publicando novelas em vez de romances. E ele via isso muito bem. Ele via isso como algo, digamos, elogiável, numa época em que as pessoas quase não tinham mais tempo de ler os grandes romances. Eu pensei muito naquilo que ele escreveu, aquilo que ele me disse. E desde então eu fiquei seduzido pela ideia da novela, de escrever novelas. E não escrevi mais nada a não ser novelas. Penso que o Moacir foi completamente decisivo nesse aspecto, e em outros também. Eu tive ocasião, né, como tenho ainda, felizmente, de tratar da obra dele com meus alunos. E a obra do Moacir resiste ao tempo, resiste às circunstâncias, como verdadeira obra de arte que é. A obra de arte não morre. Né? Ela está, digamos, posta no mundo e no tempo para durar, para permanecer. E eu posso ver que sucessivas gerações de jovens, que inclusive não conheceram o Moacir, não, se encantam com a obra dele. Na data em que eu estou gravando esse depoimento, vou participar de uma banca de qualificação, banca final de trabalho de conclusão de curso, na minha universidade, na PUC do Rio Grande do Sul, em que o tema é uma obra do Moacir, Marcos e os Felinos, em que a autora, de maneira muito interessante, estuda os espaços que estão presentes na obra Marcos e os Felinos. Quem conhece a novela, e todo mundo conhece, é claro, sabe que tarefa difícil pensar no espaço numa obra dessa natureza. Vocês podem imaginar. Um desafio. Ela, felizmente, se deu muito bem. Portanto, vocês estão vendo que eu estou fazendo aqui
uma espécie de fusão entre aquilo que é humano, entre aquilo que é a relação de amizade, com aquilo que é a obra dele. Né? Muitos e com muito mais talento, né, e sabedoria, né, do que eu podem falar sobre a obra dele. Tá? É bastante referido, né, e não sem razão, a vertente judaica na obra do Moacir. De fato, ela está presente, é relevante, é importante. Ele se interessava pelo tema, e tem livros sobre o tema, especialmente a condição judaica, que eu gosto muito. E, portanto, digamos, é um trabalho, é uma tarefa, é uma produção, digamos, né, importante na bibliografia dele, claro. Mas essa vertente judaica, se não tivesse qualidade estética, ela não persistiria. É que ela tem qualidade intrínseca e estética e qualidade humana, porque vários personagens dos livros de Moacir, que são judeus, né, são, antes de tudo, formidáveis criações literárias. E por isso que elas permanecem. E encantam até hoje. E continuarão encantando. Eu percebo, né, nesse momento, tentando, como disse, estabelecer uma espécie de convivência entre um depoimento que é o depoimento da amizade e o depoimento daquele que estuda a obra do Moacir. Penso ter dito alguma coisa de útil, não sei. Mas é possível que vocês tenham percebido a sinceridade com que eu me expresso e porque, agora talvez fique mais claro, a razão de eu ter, depois da incumbência, né, do depoimento, que eu recebi com maior agrado, com maior honra, né, eu ter me demorado um pouco. Né? Não é fácil falar ao mesmo tempo das coisas do coração e das coisas da razão.